Senhoras e senhores, muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do LLP-FIL, o Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia da UERJ. Me chamo Bruno Moser e o debate de hoje é a Reforma Curricular e BNCC. Discutiremos como essas mudanças afetam os alunos e professores no ensino médio, especialmente na filosofia. E temos como convidados Diego Felipe e Jacira Souza, ambos professores de filosofia do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Bruno, então eu vou reforçar um pouco aqui a minha apresentação para ti. Como você colocou, eu sou professor aí no estado do Rio de Janeiro, trabalhando com a disciplina de filosofia, já tem 10 anos, né? Dentro desses 10 anos de trabalho com filosofia no Rio, eu tenho me deparado com muitas mudanças aí nessa questão do currículo e no que diz respeito à nossa realidade, professor de filosofia aqui no Rio de Janeiro. E aí, no caso, sou professor de filosofia, mas também tenho algumas especificidades. Participei do Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia, que foi uma importante organização, grupo de mobilização aqui no estado do Rio de Janeiro, em defesa do ensino de filosofia. Também participei e ainda participo, sempre que posso, das mobilizações do sindicato, que também compra essa luta na medida do possível, o CEP, e eu acho que a informação mais importante é que eu faço parte também da CEAF, inclusive junto com a Jacira, que é uma associação que está há décadas defendendo a filosofia, o ensino de filosofia no Brasil e no Rio de Janeiro. O tema da minha dissertação no mestrado tem uma relação com isso também, porque passa pelo histórico do ensino de filosofia no Brasil, e agora a gente vive esse momento conturbado ao extremo, que é a implementação da reforma do ensino médio, e que pode trazer aí muitos debates, e que é importante a gente traçar muitos debates, sobretudo na especificidade que é nossa, enquanto professor de filosofia. Tem um impacto para a educação como um todo, a BNCC e a reforma, mas também traz especificidades para a gente que trabalha com filosofia, com sociologia, em sala de aula. Filosofia e sociologia foram atingidas de maneira bem similar aí, mas aí a gente vai conversando sobre isso aí ao longo aí da conversa. Fico feliz porque toda oportunidade para discutir essa temática é uma oportunidade para a gente ampliar aí, essa conversa sobre o ensino de filosofia nesse momento tão complicado. E aqui a gente está tendo essa oportunidade novamente. Só tenho a agradecer. Bom, continuando, né, eu quero me apresentar. Eu sou Jacira, sou professora do Estado há 15 anos. Né, quando eu entrei, estava começando, foi em 2008, né, estava retornando, a filosofia estava retomando como disciplina, e a CEAF teve um papel importante nisso, né, nessa luta de trazer, né, de conquistar um espaço para a filosofia. Então, em 13 anos, muita coisa foi feita, né, nesses 13 anos de filosofia, que a filosofia ficou como disciplina. Obtivemos muitos avanços, né, muitas pesquisas, o ensino de filosofia, né, ganhou um espaço, muitas pesquisas, enfim, tornou-se um centro de interesse. Se antes desse tempo poucas pessoas sabiam o que era filosofia, ou ficavam assim, né, o que será isso? Hoje, a filosofia está um espaço demarcado. E essa reforma, desculpa, eu vou chamar de deforma, ela é um prejuízo para o estudante, principalmente
na área de humanas, né? No nosso DOC, do Estado do Rio de Janeiro, né, o documento que vai reger o nosso currículo, vai dizer que a nossa função, né, que a função da filosofia, entre outras coisas, é instrumentalizar o aluno. Como instrumentalizar? Né? Então, é uma questão, é um problema que a gente tem que conversar, realmente, porque enquanto lei no papel, as pessoas estão muito fascinadas, né? Principalmente as pessoas mais longe, né, que não estão envolvidas com a educação, parece uma proposta legal. Mas como implementando é um risco para o estudante, para a formação de uma pessoa. Para começarmos a nossa discussão, eu gostaria de perguntar como tem sido a experiência da transição e recepção dos alunos e professores em relação a todas essas mudanças no ensino médio. Bom, eu participo de uma escola, eu dou aula no ensino médio, para o 3º ano e para o 1º ano. O aluno, quando ele ouve falar do ensino médio, até por conta das propagandas, né, eu ouvi dizer que foi gasto muito dinheiro nisso, é possível que tenha sido mesmo, o aluno, ele acha interessante, ele fica fascinado, porque afinal vai poder escolher, vai ter mais liberdade, é flexível, essa ideia foi muito bem vendida. Mas, na prática, o aluno fica decepcionado. Fica decepcionado porque as matérias eletivas não têm nenhuma obrigação, né? Quer dizer, o professor tem a obrigação de dar aula, mas o aluno não é avaliado, e o aluno ele não tem nenhuma motivação outra que não seja a avaliação. Se a gente chegar em sala de aula, for dar qualquer coisa, eu não sei se o Felipe tem essa experiência, mas a primeira coisa que o aluno pergunta é: a professora vai valer ponto? Então, se eu estou dando alguma coisa, se eu estou lecionando algum conteúdo, e esse conteúdo não vai valer ponto, o aluno não vai estar presente e não se sente motivado. E acha que o tempo dele está sendo desperdiçado. Então, é frustrante, o aluno fica frustrado, se sente enganado. Se o objetivo da BNCC foi evitar, né, crendo que seja verdade esse discurso, né, que foi evitar a evasão escolar, a BNCC vai tornar a evasão escolar muito mais acelerada. Se nós perdíamos X, vamos perder 2X. Essa é a minha visão. Eu corroboro a concepção da Jacira, só acrescento algumas coisas. No Estado, o estudante, assim como o professor, não tem voz em nada. Então, o que acontece são que as coisas caem de paraquedas na vida do estudante. Os estudantes de 1º ano recebem, mudou a grade. Os estudantes de 2º já tinham recebido essa informação, mudou. Só que muda sem a participação deles, muda sem eles entenderem. Então, eles entram, não vai ter mais filosofia agora, nesse ano? Não sabia. Então, cai de paraquedas a coisa para os estudantes. E para muitos professores também, os que não estão mais antenados politicamente, acaba descobrindo que algumas mudanças estão sendo implementadas no meio da implementação, até porque as mudanças acontecem de forma muito corrida mesmo para diminuir a resistência e a mobilização dos professores contra essas mudanças na rede. Alguns estudantes realmente começam por um olhar positivo, no sentido de que os estudantes odeiam a educação tradicional precária que é comum nos estados. A educação tradicional precária, que é oferecida para eles, é uma coisa que realmente traz um desinteresse, sempre trouxe. Então, num primeiro momento, eles olham, vai mudar, a gente vai ter condição de fazer escolhas, de estudar coisas que têm mais a ver com a nossa vida, muito legal. Só que isso é marketing. Na verdade, você enxugou as disciplinas tradicionais, você reduziu o espaço delas, a filosofia e a sociologia perderam 2/3 da carga horária, e no lugar foram implementadas disciplinas como O que Rola Por Aí, Meu Lugar Turístico, e outras disciplinas. Tem estado aí, tem até oficina de bolo de pote. Por quê? Porque a ideia é justamente diminuir esse espaço das disciplinas
disciplinas tradicionais, o que se chama agora de núcleo comum, para inserir não disciplinas, porque você não tem um currículo, você não tem uma tradição de nada disso, base didática, pedagógica, epistemológica para essas coisas que eles estão colocando, mas inserir um monte de coisa ali, de cunho de formação empresarial, de cunho de oficina dada por ONG, para justamente transformar a educação do Estado num espaço ali para a formação de empreendedorismo, né? O empreendedorismo, a ideologia do empreendedorismo entrou pesado nas redes estaduais e aqui também. E o pior, entra dessa maneira, caindo como um paraquedas. Essa escolha não é real, essa escolha que eles vendem para os estudantes, é só marketing. Por quê? Porque essas disciplinas eletivas, essas disciplinas que supostamente eles iam escolher, eles não escolhem. Na verdade, existe todo um processo viciado que da SEDUC para baixo dessas orientações de que tem que ter dentro das escolas. E são disciplinas que são construídas por pessoas que fizeram as emendas correndo de maneira atrapalhada, com péssima qualidade, e isso é colocado na escola a toque de caixa, tipo, teve uma reunião, vamos fazer uma reunião correndo aqui para escolher alguma coisa que está nesse catálogo de eletivo aqui para colocar. E aí você tira as disciplinas tradicionais para botar um monte de disciplina que não tem peso, não tem seriedade nenhuma. Essas disciplinas até agora não são cobradas nota, então os estudantes também não levam a sério, já não escolhi, porque a escola que escolhe, supostamente escolhe, não escolhe, são processos viciados, mas a escola que escolhe, vamos dizer assim, e os estudantes, dentro dessa escolha, vai lá e faz. E vai lá e faz sem motivação nenhuma, porque a motivação da educação tradicional, que é a nota, também não é uma preocupação em relação a essas disciplinas. Então, ele vai para uma disciplina que ele não escolheu, a escolha é uma ilusão, é o marketing, de coisas ali que não fazem sentido também para a vida deles, que os professores não estão preparados para lidar, porque imagina um professor que com mestrado, doutorado de filosofia, de sociologia, de outra matéria, que não consegue completar sua grade, tendo que dar aula de bolo de pote, ou do que rola por aí, ou de disciplinas como projeto de disciplinas, né? Não chama-se mais de disciplina, mas componente curricular, como o projeto de vida, que você não tem nada, nenhuma diretriz séria ali de como trabalhar isso. Então, acaba que, para os estudantes, é uma decepção. A Jacina colocou a palavra certa. São coisas estranhas para eles, que não motiva eles a lidarem com aquilo ali que está chegando, aquele componente que está chegando para eles ali. São coisas que caem de cima para baixo, eles não escolhem de verdade, e são coisas que eles trabalham com professores que também estão desmotivados para lecionar aquilo ali. Então, é uma grande ilusão que se desfaz rápido para os estudantes também. É um marketing que funciona no primeiro momento, mas que logo leva à decepção. Eu sinto isso também, muita decepção por parte dos estudantes. Seguindo o que o Diego está falando, pensando na decepção, né, esse de novo ensino médio, se tivesse uma figura, seria uma bolha de sabão, né, que é algo assim leve, né, e demora 2 segundos. Né, não tem condição de implementação, não tem como dar certo. Não é uma má vontade, não é uma... Porque as pessoas, né, pensam que o educador está de má vontade. Não é má vontade. Quem fez o currículo, quem montou as emendas, gente, são pessoas totalmente diferentes. Porque poderia ser esse absurdo, mas poderia ter base, né? O negócio não tem nada.
Não tem nada. Se eu demorar 1 ano para ensinar alguém a fazer bolo de pote, tem um problema. Por exemplo, você quer inserir alguma coisa do tipo no ensino, propõe como um projeto para as disciplinas, um projeto interdisciplinar para as disciplinas, ou para o professor de química, de alguma forma, trabalhar dentro da aula de química dele, alguma coisa relacionada ao bolo, a fazer bolo, algum professor falar da questão da cultura dos bolos, dentro, sei lá, de arte, dentro de história. Você não precisa ter um componente curricular, uma matéria ali, bolo de pote. Isso é um absurdo. Você tira a formação mais ampla da pessoa para colocar uma formação vazia, para jogar a pessoa numa formação vazia e desconectada de uma reflexão mais intelectual, mais alargada, né? Então, eu penso que a ideia tem a ver com isso, e é um fracasso mesmo. Eu trabalhei com o Prosato, que é um cineasta argentino atualmente, num filme chamado Reforma do Ensino Médio, um fracasso anunciado. É um fracasso anunciado. Todo mundo sabe que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas é aquilo também, né? Até quando os fracassos também não são projeto, né? Eu tinha aquela colocação lá que o fracasso não é um projeto, o projeto é um fracasso. Então, para eles estarem fazendo isso, existem muitos interesses aí que estão bancando isso, que querem justamente esse fracasso. Infelizmente, a gente paga, enquanto trabalhador da educação, a gente que é professor de filosofia, de sociologia e humanos na geral, pagamos mais ainda, e o maior prejudicado de todos é o estudante, ele que vai pagar mais, porque uma formação que já era complicada, que já era limitada, por conta que a educação no Estado de Janeiro é extremamente precária, hoje, com essa reforma, vai se precarizando ainda mais. Realmente são bolhas de sabão, vazias. Vazias. Tem uma formação esvaziada, particularidades que não conectam a nada e não levam a lugar nenhum. Eu estava tenho assistido, todo professor, acho que a maioria está envolvida nisso em função desse novo ensino médio. Aí eu estava ouvindo a professora Lídia Rodrigo, da Unicamp, e ela estava falando que esse modelo já foi implementado há 50 anos atrás nos Estados Unidos, e que foi um fracasso. Cara, será que ninguém vê televisão, já que o que rola por aí faz parte do componente? Será que eles não usam o que rola por aí? Agora também cabe perguntar, foi um fracasso para quem, né? Para as empresas que fazem assessoria para remodelar esses currículos, as pessoas que vão trabalhar dando suporte à implementação de algumas coisas e tal, para essas pessoas não vai ser um fracasso, porque está rolando muito dinheiro. Com certeza. Está rolando muito dinheiro para essa reforma. Dinheiro do Fundeb. Dinheiro do Fundeb, dinheiro que deveria estar sendo investido em outras coisas, como o Estado aqui não coloca no piso do professor no Estado. Tem até uma greve recentemente, a gente estava em greve recentemente, porque a gente está recebendo abaixo do que é determinado por lei. E para onde que vai esse dinheiro que não vai para o professor? Vai para esse tipo de coisa, vai para essas organizações, essas empresas que trabalham com essas reformulações, trabalham com oficina disso, com oficina daquilo, suposta preparação para isso, suposta preparação para aquilo. A SEDUC vira e mexe faz eventos igualmente dentro dessa lógica esvaziada, sem base epistemológica, sem base pedagógica séria de nada. E é isso aí que vai comendo, né, os recursos da educação. E aí, para a galera que está lucrando, não é um fracasso. O fracasso vai ser para o estudante, para a população no geral. Para a sociedade, né? Para a sociedade, dentro de uma ideia do cidadão como alguém formado por um horizonte maior, né? Porque também quem quer
as pessoas massificadas, alienadas, imersas dentro dessa ideologia neoliberal do empreendedorismo, esse novo ensino médio também é satisfatório. Tem estado aí que tem quem está bancando algumas emendas, algumas coisas, por exemplo, o iFood. O iFood está dando dinheiro, então ele já sabe que está investindo lá na cabeça do cara, ó, você é um empreendedor, você não é um trabalhador. Compra a bicicleta e vai entregar. E aí o cara vai acreditando que ele é o patrão de si mesmo, mas na verdade ele está dando lucro para uma empresa e sendo super explorado. Não tem direito nenhum trabalhando como esse empreendedor, na verdade é um trabalhador precarizado. E esse novo ensino médio foca em esconder essas coisas, essas ideias de empreendedorismo, de preparação da cabeça do indivíduo para uma meritocracia falsa, né? Para uma ideia de liberdade falsa. E por aí vai. Então, tem gente lucrando, tem gente ganhando. Com certeza. É um fracasso gigantesco, como o título lá do filme do Prosato aponta, como a Lídia aponta, mas um fracasso para a sociedade. Para uma parte da elite é algo benéfico em termos financeiros, né? É um produto, né? É uma mercadoria vendável, né? Com muita gente interessada, muita gente realmente voltada para a educação, não no sentido lato da educação, mas no sentido de produto, né? De fazer essa coisa, como eu posso ganhar dinheiro com isso? E, por sua vez, o aluno da escola pública, né, saindo ali na adolescência, indo para a juventude, ele quer realmente um jeito de ganhar dinheiro, acredita realmente que pode ser empreendedor, que pode começar alguma coisa, até porque na periferia das comunidades existem muitos micros negócios. Então, eles olham para aí e pensam, a escola vai me ajudar nisso. E aí aumenta a decepção. Quando ele entra na sala de aula, ele vai te dar bolos de pote, porque isso ele já sabe. Sim. Né? Isso ele pode me dar aula de bolo, inclusive pode me ensinar a fazer. Ele pode olhar num vídeo no YouTube de 15 minutos e fazer. Ele não precisa de uma matéria substituindo o tempo ali de matérias tradicionais, que tem uma importância muito mais ampla para ele ali. Isso é um maior absurdo. É um maior absurdo. E um outro absurdo é que, de um tempo para cá, não tem mais concurso. Então, junta essa impossibilidade do currículo com professores novos chegando à escola, que são contratados para entrar na escola, já que o governo sente assim, uma certa resistência, né? Aí ele contrata. Mas essa pessoa, até a gente pegar pé da situação da escola, até um professor tornar-se professor, demora tempo. Mas o contrato dele já acabou, o contrato dele já acabou, aí entra outro professor. Então, a educação no estado do Rio de Janeiro está correndo perigo e muito. Né? O novo ensino médio é um perigo, mais do que um fracasso, é uma ameaça à educação pública de maneira contundente. Não é algo que a gente possa ficar olhando e aí há assim, uma crítica, né? Mas espera acontecer, gente, espera dar um tempo, né? Vamos ver. A educação eu não posso ver. É que nem ver uma criança andando numa situação de perigo, ficar olhando, vamos ver se ela vai cair. Depois que eu vou intervir? Então, ela não... É o futuro, né? É o futuro de uma geração inteira. A gente não pode brincar com o futuro de uma geração inteira. Por nada. E a gente está pagando, nós, professores do Rio de Janeiro, principalmente, estamos pagando um preço altíssimo. E aí não vai nenhum vitimismo, tadinho de nós, não é isso. É a consciência que nós temos do perigo que a educação está, que a formação desses jovens que acreditam em nós, que acreditam na escola, está correndo. Como mencionado, fica claro que a filosofia cada vez vem perdendo mais do seu espaço na grade de horários na escola pública. Como vocês, professores, têm lidado para trabalhar com todo o conteúdo de filosofia, tendo cada vez menor tempo em sala de aula? Bom, eu iniciei minha fala falando que eu dou aula para o primeiro ano, né? Como filosofia só está presente no primeiro ano, eu me peguei no primeiro bimestre, né?
fazendo recortes, correndo muito para poder dar conta de algumas coisas. Só que o primeiro ano é a primeira vez, na sua maioria, que vai ver filosofia. Então, a gente gasta muito tempo para até aclimatar o aluno, até que ele se acostume com a linguagem, com o tipo de leitura, com o tipo de discussão. Há um movimento, porque a filosofia ela é muito específica, ela tem uma especificidade. Ela não é literatura, pode se aproximar de literatura, mas não é literatura. Pode se aproximar de história, mas não é história. Pode se aproximar de algum conteúdo geográfico, mas não é geografia. Então, ela tem uma sua especificidade. E a gente leva um tempo para fazer isso. Conclusão, no final do semestre, fiz a avaliação, né, e dei conta que eu estava muito longe do aluno, que eu estava lidando muito mais com conteúdo do que com o aluno. E a nossa função é trabalhar com o aluno, não é instrumentalizar o aluno, não é conversar, enfim, fazer filosofia, né? Que é mais do que dar conteúdo. Então, tem sido assim, algo aflitivo, porque a gente percebe o prejuízo que o aluno terá se não tiver alguns conteúdos, mas também o prejuízo que ele terá se eu tomar conta só do conteúdo, entende? Então, a gente fica... É difícil. Eu tô sofrendo com isso, assim, no sentido... Sofrer é uma palavra, né, melodramática, né? Mas é angustiante você olhar para aquelas carinhas e pensar, cara, como é que eu vou ajudá-los a lidar minimamente com esse saber que eu preciso de tempo, é necessário tempo para que a pessoa se acostume com a disciplina e ela aprenda a andar pelos caminhos que a filosofia está propondo, para que ela possa aproveitar, né, possa ser trabalhada, não trabalhada no sentido desse currículo que é todo muito utilitário, né? É como se a pessoa fosse algo que eu fosse cortando, né? Fosse como se a gente tivesse poder, não é isso. Ir trabalhando e contribuindo, né? E ajudando, né, no crescimento do aluno. Está muito complicado de fazer. A gente teve uma luta muito grande para trazer os tempos para a filosofia, porque em 2012 a gente teve uma redução do tempo de filosofia, que foram de um tempo no primeiro ano, 2 tempos no segundo ano, 2 tempos no terceiro, para 1 tempo no primeiro ano, 1 tempo no segundo e só 2 no terceiro. Aí, em 2016, a gente conseguiu igualar, botar 2 tempos nos 3 anos do ensino médio. Com a reforma do ensino médio, a gente teve uma situação que a gente perdeu 2/3 da carga horária. Então, aquela vitória de 2016, ela foi revertida num prejuízo maior do que o prejuízo que a gente tanto lutou para reverter lá em 2012. A gente perdeu 2/3 da carga horária. A filosofia agora só está no primeiro ano, saiu do segundo e está saindo do terceiro esse ano ainda vem, já vai sair. Sociologia levou um prejuízo igual, só que sociologia está só no terceiro ano, saiu do segundo e saiu do primeiro. Foram as disciplinas mais prejudicadas aqui no estado do Rio de Janeiro. E esse prejuízo é terrível, porque para sociologia é um prejuízo gigantesco, porque estando só no terceiro ano, reduz imensamente o número de turmas disponíveis, por exemplo, o professor de sociologia trabalhar, porque terceiro ano tem muito menos do que segundo e primeiro ano, são menos turmas de terceiro ano do que de primeiro e de segundo. Contudo, o professor do terceiro ano já pega alunos que estão mais acostumados com o ritmo do ensino médio, que já estão no ensino médio há 2 anos. A gente não sofre com esse problema de reduzir ainda mais a quantidade de turmas disponíveis, sendo que perdemos também muito, porque saímos de 2 anos. No entanto, o primeiro ano ainda tem mais turmas do que o terceiro e o segundo ano. Então, a gente levou menos prejuízo em relação ao número de turmas disponíveis para trabalhar do que os professores de psicologia. No entanto,
a gente sofre com essa questão de que a gente pega o primeiro ano, que são turmas que ainda estão se adaptando ao ensino médio. E tudo que a gente tem para fazer vai ser só naquele ano. Então, o currículo que a gente tinha pensado para o primeiro ano, a gente tem que adaptar. E aí, ainda se torna pior quando a gente recebe da Secretaria de Educação uma orientação, um novo currículo mínimo, assim dizendo, que, primeiro, não foi feito democraticamente e de uma maneira coerente. O currículo mínimo anterior, que foi muito criticado, a normatização, a padronização do que o professor tinha que estar colocando em sala de aula, foi muito criticado o currículo mínimo antigo que existia no Estado. No entanto, foi feito por professores de filosofia da rede, foi coordenado por especialistas em ensino de filosofia e dentro de um tempo amplo. O que a gente tem hoje como orientação para a filosofia, para a sociologia, para todas as disciplinas, mas filosofia e sociologia acredito que é pior, um currículo totalmente aleatório. Você pega o documento, você vê que aquilo dali não tem nem muito a ver com o que tradicionalmente é dado dentro da filosofia. Você vai correr atrás do nome das pessoas que fez o currículo de filosofia e sociologia, você vê que são pessoas de geografia e de ensino religioso, não foram sequer professores de filosofia e de sociologia que pensaram. Então, a coisa está terrível. E é terrível também para o estudante, na medida que aparece para vocês vão ter essa disciplina esse ano, mas é só esse ano. Parece que é uma coisa menor, né? Para o estudante parece que é uma coisa menor. Estamos tendo aqui essa aulinha aqui, que vai ficar só esse ano, outro ano não vai ter. Então, é terrível para o professor, que agora tem professor aí, os professores de sociologia em alguns colégios aí não conseguem nem mais dar aula de sociologia. Os colégios normais não conseguem mais dar aula de sociologia. Porque só vai ter só teria ali num ano que não está tendo, deu um hiato ali para eles. Tem professor de filosofia que não é o primeiro da disciplina, a matrícula não é o primeiro lá e não tem prioridade nas escolhas de tempo, que para ficar dentro do colégio não está dando mais aula de filosofia, está dando aula de projeto de vida, o que rola por aí, mas não dá mais filosofia. Tem professor que não conseguiu se manter num colégio só, dando aula, e teve que sair para dar aula em vários, para complementar a carga horária. Então, a precarização extrema dos professores da rede, que vão ter que dar aula de disciplinas, de matérias que não são sérias, que eles não têm preparo para dar. As matérias que a gente é formado mesmo para trabalhar estão sendo extintas, né? Estão sendo colocadas de lado, estão sendo expurgadas do ensino médio. Então, é um cenário terrível. É um cenário terrível porque a ideia por trás desse novo ensino médio é justamente essa mesmo, você secundarizar uma formação, um preparo do ser humano no sentido mais amplo, uma formação no sentido mais amplo, de paideia e tal, para você fazer uma formação mais superficial, particularizada do estudante, voltando para o mercado de trabalho. E nem para o mercado de trabalho prepara direito também. Então, no final das contas, só é interessante para quem está em segundo plano ganhando dinheiro com essas mudanças todas ali. Porque para a direção não é interessante, porque a direção tem que lidar com os perrengues terríveis desses rearranjos de matérias. Não é interessante para o professor, não é interessante para os estudantes, não é interessante para a sociedade como um todo. Acho que é isso. Concordo 100% com você, Diego. E eu acho que o mais angustia a nós, enquanto professores, é ver que nós temos um problema gigantesco, né, que não diz respeito só aos professores e ao aluno, diz respeito à sociedade, e a sociedade não está nem aí.
né? Nós não temos nada fora da escola, ninguém fora da escola, nem os pais, do lado do professor. Uma outra questão que me chamou a atenção, duas coisas que você falou que me chamou a atenção, foi a questão da consulta pública, né? O Estado vai dizer que houve consulta pública, e eu estava lendo ontem no INEP, aí tem assim, 150, foram ouvidos 150 professores, 200 professores na área de filosofia, 300 na área de... Quantos mil professores nós temos? O que é 150 pessoas? E o que é ser ouvido? O que é ser ouvido? Você olhar um monte de coisa escrita e marcar opções que não dizem nada, né? Que não dizem nada. Então, tem um texto muito bom que se chama Participação ou Participacionismo, que é justamente sobre essas consultas digitais que estão sendo usadas para legitimar determinadas mudanças na educação. É bem interessante essa temática, porque é ilusório, né? É ilusório. Então, é fake. Eu não queria falar fake, porque fake tá na moda. Né? É fake, sabe? Do começo ao fim. Não há nada de verdade. Fake sultas. Fake sultas, né? Então, e uma outra questão que me chamou a atenção na sua fala foi quando você fez referência a 2016, porque em 2016, uma das reivindicações dos alunos foi por mais tempo de sociologia e de filosofia. Nas ocupações de escola, né? Nas ocupações de escola. Uma das pautas deles. Uma das pautas era que eles queriam mais tempo. Você deve ter ouvido isso, eu ouço com frequência. Professora, só 2 tempos de filosofia? Sim. Só isso? Por que eles têm tanto tempo dessa matéria, daquela matéria, tem tão pouco de filosofia? Essa matéria é muito importante. Então, quer dizer, o Estado... Aí, né, esse novo ensino médio, ele está penalizando, quer dizer, penalizando o aluno naquilo que o aluno mais gosta. Sim. Oferecendo algo que não tem nenhuma substância, nada de significativo, e tirando aquilo que eles gostam. Sim. Então, isso a médio, assim, a curtíssimo e a curto prazo, o ensino médio na rede pública vai para o ralo se não mudar. Essa é a minha previsão. Não acho que a gente vai longe com essa história, não. E em relação ao estudante que pretende seguir o caminho do ensino superior, qual a perspectiva o sistema atual oferece àquele que deseja entrar em uma universidade pública, até mesmo estudando filosofia? Como a escola tem preparado os estudantes para essa etapa? Bom, esse novo ensino médio, a expectativa é nenhuma. Pela desmotivação, porque vai estar desconstruindo o gosto pelo estudo. Eu acho assim, as pessoas que fazem coisas para a escola pública deveriam se dar o trabalho de primeiro conhecer o campo. E não é conhecer uma escola, não. Conhecer as escolas. E também não é conhecer preventivamente, não. Já é com a coisa pronta, não. Né? Com a cosmovisão feita, não. E aberto. Para conhecer a escola, para ver que eu vou escrever sobre. Nenhum de nós que somos pesquisadores pode escrever uma linha sobre alguma coisa sem se debruçar sobre o assunto muito tempo. Primeiro a gente lê muito para depois falar 2 linhas. As pessoas querem falar de escola pública sem conhecer a escola pública. Então, há alguns pressupostos que não são verdadeiros, que o aluno não gosta da escola. O aluno gosta da escola. Ele pode não gostar de ficar em sala de aula, mas ele gosta de estar no pátio, gosta de estar com os colegas, gosta da merenda, gosta de estar naquele ambiente. O pessoal pinta a escola pública como se fosse um inferno. Não é. Algumas são? Pode ser. Tem algumas coisas complicadas? Tem. Mas o aluno se adapta e gosta de estar ali. Então, se o ensino, o osso, né, o osso da questão é o ensino. É o momento de sala de aula, que ele vai ser avaliado, que tem responsabilidade... Quando se perde isso, perdeu-se tudo. Então, quem está apostando no novo ensino médio, pensando que vai ter uma mão de obra barata, não terá. Porque esse aluno não terá condição de fazer nem a coisa mais elementar, resolver um problema mais elementar. Estão acreditando a escola também um poder, assim, sabe, como se nós pudéssemos tudo. A escola não pode tudo, mas naquilo que pode está sendo esvaziada. Está sendo esvaziada porque há quem acredite que, se houver
Né? Se o aluno não for para o ensino médio, se não for para a universidade, ele vai ser mão de obra barata, vai ter mais disponibilizado. Mas a quem interessa isso? Ter alguém que não saiba resolver um problema? Que não saiba, enfim, nem resolver a sua própria vida, que se enrola nela mesma? Isso é projeto de nação? Isso é projeto de Estado? Não pode ser. Então, eu não vejo no novo ensino médio nenhuma possibilidade para o aluno. É claro que quando o professor não vê possibilidade para o aluno, ele também vai se desmotivando. Já existem estudos apontando que em 2040 nós não teremos mais professores, ou teremos um déficit de professores. E esse novo ensino médio está acelerando esse processo. Aí, de repente, não cheguei em 2040, lá em 2030 já teremos problema com isso. Desculpa aí, Diego. Eu penso também por aí, Jacira. Eu acho que a reforma do ensino médio, ela radicalizou o dualismo escolar. Se antes a gente já tinha uma realidade onde havia uma dificuldade muito maior para o estudante de escola pública convencional, diga estadual, entrar no vestibular, se a gente pensar ele concorrendo com Pedro II, Cefet, CAP, e as escolas particulares caras, agora essa diferença foi extremada, porque a ideia das escolas da SEDUC, dos currículos colocados para a escola da SEDUC, não é mais uma preparação para vestibular, é uma preparação tosca para o mercado de trabalho. Por que eu digo tosca? A gente tem um mercado de trabalho que é cada vez mais exigente em relação a você ser um trabalhador flexível, você conseguir lidar com diversas coisas. A formação que está sendo oferecida é uma formação de trabalhadores mecânicos, trabalhadores robotizados, trabalhadores alienados, trabalhadores sem essa capacidade que os melhores postos do mercado de trabalho cobram. Então, a educação que é colocada hoje pela SEDUC, por conta da reforma do ensino médio, não prepara para o vestibular, dificulta a entrada no vestibular, e também não prepara para o mercado de trabalho digno. Prepara para o mercado de trabalho mais precarizado, onde a pessoa vai aceitar qualquer coisa e trabalhar da pior forma possível das coisas. Mas não prepara também para um bom mercado de trabalho, vamos dizer assim. Então, essa reforma do ensino médio é a radicalização do dualismo escolar. O que é o dualismo escolar? Justamente essa ideia de que no sistema capitalista, sobretudo no sistema capitalista neoliberal, a gente tem duas escolas, uma escola para a classe dominante e uma para a classe dominada. O que a gente tem com a reforma do ensino médio é a radicalização disso. A escola da classe dominante agora está ainda mais diferente da escola da classe dominada, do filho do trabalhador, porque a forma do ensino médio, a BNCC, é terrível no sentido que ela diz um mínimo lá, mas ela não diz um máximo também. Então, na escola da elite, vai haver ampliação. Não vai ter, vai se diminuir filosofia, vai ter mais filosofia, vai ter mais sociologia, vai ter disciplinas que realmente vão preparar para o mercado de trabalho digno. Enquanto a escola do Estado, feita para a classe trabalhadores, vão perder essas disciplinas de uma formação mais ampla e até a preparação para o mercado de trabalho vai ser essa preparação tosca, essa preparação que não prepara para o trabalho sem dignidade, para o trabalho extremamente precarizado. Então, o que a gente tem aí é uma nova realidade onde não há preparação nem para o vestibular e nem para o mercado de trabalho. E para a questão do professor, para quem se interessa por filosofia, para quem se interessa em virar professor, até de outras disciplinas também, o desestímulo é total, porque quem vai querer virar professor sabendo que o professor vive agora uma situação onde ele não dá aula daquilo que ele tem que dar e dá aula num lugar de bolo de pote.
de o que rola por aí. Quem quer virar professor numa situação onde o professor não ganha nem o que está previsto por lei? Quem quer virar professor sabendo que determinadas disciplinas, como filosofia e sociologia, estão sendo expurgadas do ensino médio? A gente pode ter um apagão mesmo, ou se não tiver um apagão, uma reformulação no sentido, vamos botar aula online, onde o professor vai deixar algo gravado aí para centenas de estudantes assistir, ou então vamos botar aí umas pessoas pessimamente preparadas, só trabalhar com contrato, vamos contratar a empresa para terceirizar o professor de qualquer formação, com notório saber, porque notório saber, daqui a pouco vai servir para dar aula dessas coisas aí. Então, vai sendo esvaziado, e a figura do professor também vai entrando em extinção, porque você vai realmente perder décadas da sua vida para ser precarizado e ainda ter que dar aula de o que rola por aí, e bolo de pote. Isso é projeto de vida? Quem é doido de ter um projeto de vida? E minha meta de vida vai ser virar professor para ganhar abaixo da lei e dar aula de bolo de pote e o que rola por aí. Não é projeto de vida de ninguém. Quem tiver isso como projeto de vida vai fazer um tratamento psicológico. Então, a gente está falando da destruição da educação pública, da destruição do futuro de uma geração inteira de filhos de trabalhadores. É isso que a gente tem colocado como paradigma. A gente só está rindo para não chorar, porque é trágico, exato, né, pensar. Exato. Trágico para a formação da pessoa e para nós, professores, que deixamos muito tempo. E um outro pressuposto, né, de quem faz educação nesse país, quem escreve educação, né, o pessoal, né, dos gabinetes, é a ideia de que o professor da escola pública não tem preparo. Sim. É muito comum a gente ouvir dizer, né? Mas só é professor quem não conseguiu fazer outra coisa. Só é professor quem gosta do que faz. Para ser professor tem que ter vocação, né? Nós somos professores, sala de aula não é lugar de brincadeira, é um lugar que a gente tem que ter... Eu ouvi um dia desse, trabalhando em algum lugar, que o professor toma mais decisões do que um neurocirurgião. Toma mais decisões por minuto do que um neurocirurgião numa cirurgia. Realmente, só quem é professor sabe. Dentro de salas de aulas, as situações que se colocam, a gente fica conectado nos alunos, no olhar, na expressão, para ver como a coisa está acontecendo, enfim. Então, não é algo de somenos, e pelo menos isso, né, a gente tem que ter consciência, o nosso fazer é de extrema necessidade, né, para poder penalizar a gravidade que a educação é essencial. É essencial mesmo, o professor é essencial. Um ganho que nós tivemos com a educação foi um fortalecimento pela parte do aluno, da visão do aluno e dos pais dos alunos sobre o papel do professor. Eu fiz um trabalho em sala de aula com meus alunos, todas as turmas, porque estava todo mundo chateado e eu não queria que eles ficassem. A gente não pode ficar engolindo chateação, tem que falar disso. Então, nós fizemos um trabalho de escrever, e ficou dando dados a ele, conversando a respeito, e o que ficou patente, todos os alunos. O professor é muito importante, né? E o professor não pode ser destratado o tanto que está sendo destratado. Então, o governo nos fez um favor, fortaleceu a nossa presença junto ao nosso público. O distrato do governo permitiu que os pais dos alunos e os alunos visualizassem a importância do professor. Se eles estão pensando em que a inteligência artificial, que um robô que não vai poder substituir o professor, não vai. Porque ser professor é mais do que falar, é mais do que fazer. É uma relação que só quem tem sabe. Eu não consigo colocar em palavras, talvez o Diego consiga. É difícil, mas essa questão de falar em preparo do professor é uma coisa que um objetivo deles é bem simples. Eles falam que a gente não tem preparo para vender os cursos de como fazer o bolo de pote dele para os próprios professores. Tipo assim, vocês não têm preparo. Aí você vai ver o que eles colocam como preparação por parte dessa... Umas oficinas horrorosas. Horríveis. Coisas de preparos horrorosos. Que só servem para gastar dinheiro, porque a SEDUC está pagando aquilo ali
coisas de péssima qualidade. Ao invés de investe na carreira do professor, então cria projetos de parceria com a universidade para dar uma formação mesmo dentro da universidade, dentro dos currículos que a gente trabalha e elabora por anos e anos. As cidades estão trabalhando com o professor há tempos e tempos. Mas não, a ideia é pagar organizações por fora para dar uma preparação de coisas que não fazem sentido algum e são de péssima qualidade. Então, esse discurso de que o professor não é preparado é uma balela. E de uma perversidade que eles só fazem esse discurso porque eles querem ganhar em si. Verdade. Com o novo currículo já em vigor, a longo prazo, quais seriam as consequências para a formação do aluno para que ele consiga exercer a sua própria cidadania? Bom, eu não acho que vai ter longo prazo. Eu penso que se esse novo ensino médio não for revogado agora, né, ontem, na verdade, agora não, ontem, nós teremos muito do que nos arrepender. Acho que a sociedade terá uma perda, né, em formação de pessoas, porque esse currículo está confundindo flexibilidade com flacidez, sabe? É uma falta de estrutura. Falta de estrutura não é flexibilidade. Falta de conteúdo não é flexibilidade. Isso é falta, né? Então, eu não vejo amanhã para esse novo ensino médio, sabe? Quando eu vejo os alunos lá na escola, né, que tem uma dessas disciplinas que rola por aí, projeto de vida, vagando pelo pátio da escola, porque ele não quer assistir isso. Então, eu sinto que a gente está caminhando para uma terminalidade cada vez mais curta. Tá? Então, é um erro flagrante, né? Quando a proposta do novo ensino médio da BNCC é manter o aluno na escola, o que a BNCC está fazendo é expulsando o aluno da escola. A curtíssimo prazo, isso não vai demorar, porque a gente está perdendo a credibilidade na escola, sabe? A credibilidade, aquela coisa assim, a esperança. O aluno chega na escola com muita dificuldade, às vezes não gostando, mas ele atura porque ele pensa assim, eu estou construindo alguma coisa, eu vou para algum lugar. Então, quando se oferece, o que rola por aí, com professores que não foram formados para isso, porque nós não somos viajantes, não sou turista, não estou caminhando por aí, gente, eu estou aqui. Como é que eu vou falar de coisas que eu não estou vivendo? O professor vai falar sobre saúde financeira. Como? Se a gente está ganhando abaixo do piso e que a gente consegue manter nossas contas minimamente pagas. Então, isso não dá para o aluno credibilidade. Então, ao deslocar o professor da sua área, entende? São tantos elementos que estão em jogo, né? Quando desloca o professor da sua área, quando dá um conteúdo que não faz o menor sentido para o aluno, quando a escola, né? Quando todo o currículo tem essa flacidez, né? A gente está caminhando para o nada. O aluno vai perder realmente a credibilidade na escola. Já tem uma série de problemas em outros lugares, terá na escola também. Eu acho isso muito grave. Eu penso que é por aí mesmo. Eu acredito que essa educação tem um objetivo neotecnicista alinhado com o pensamento neoliberal, que é justamente você preparar as pessoas não para exercer cidadania, não para serem pessoas conscientes, pessoas reflexivas, pessoas criativas, mas para preparar as pessoas para serem justamente massa, pessoas sem a capacidade de um olhar mais geral, um olhar crítico, uma reflexão que conecte as coisas. Então, a ideia é justamente você vender uma ideologia neoliberal de cada um por si, contrária à ideia de sociedade, mas cada um por si, sendo um empreendedor de si mesmo, como é uma formação precarizada, até para a questão no mercado de trabalho, acaba que até
para desenvolver a pessoa dentro de alguma vida laboral, é ruim também. Então, é um beco sem saída total, porque não prepara para o mercado de trabalho, não prepara para o vestibular, não prepara para a cidadania, prepara, talvez, e até isso também não prepara totalmente, o objetivo é esse, para essa doutrinação neoliberal da pessoa acreditar de ser o empreendedor de si mesmo, de ser responsável pelo próprio fracasso. Então, um processo social de destruição da vida da classe trabalhadora é repassado como responsabilidade dos próprios indivíduos. Então, talvez essa seja a principal ideia por trás dessa formação aí colocada pelo neotecnicismo, vender para as pessoas que ela é responsável pelo próprio fracasso e não o sistema social que ela está inserida. Mas isso também tem um limite. Eu acho que as pessoas vão percebendo que as coisas estão erradas, vão, de alguma forma, se revoltando. Se não encontra canal político tradicional para direcionar a sua revolta, a revolta vai se tornando uma revolta difusa, que a gente não sabe nem direito onde vai dar, porque Verdade. Se as pessoas vamos procurar alguém que esteja aí, um partido que esteja comprometido para revogar essa reforma. Não tem. Vamos procurar um canal de representação parlamentar, institucional, para ir contra as coisas que estão colocadas aí. Não tem, porque todo mundo, de alguma forma, está amarrado com esse projeto neoliberal de sociedade, até quem deveria estar contra ele. Então, aí a pessoa não encontra um canal, a pessoa vai canalizar aquilo de outra forma. Então, a gente está indo para um cenário de muita conturbação. Não sei onde isso tudo vai dar, não. Porque as coisas vão ficando cada vez mais voláteis e, em algum momento, isso vai explodir. Em algum momento. As pessoas estão revoltadas contra o novo ensino médio. Vamos fazer uma fake sulta aqui, botar umas opções totalmente vazias lá e tentar legitimar isso. Na prática, foi isso que o governo federal fez, infelizmente. Ok, mas isso aí não vai resolver o problema, porque eles vão tentar fazer algumas mudanças mínimas na coisa e continuar botando a coisa para jogo. Isso aí vai virar uma bola de neve. E uma hora a bola de neve desce. E aí, quem vai segurar? A gente tem um cenário aí pela frente que vai ser muito complicado, porque são muitas questões que vão se colocando. Não, a questão do piso. Tem um piso nacional, mas ninguém é obrigado a cumprir o piso. O próprio ministro de Educação fala que os estados e os municípios têm razão ao questionar o piso. Então, isso aí vai se acumulando. E mais para frente vai explodir. Agora, onde que vai dar essa explosão? Que eu não sei. Porque se as pessoas que tinham que estar comprometidas por trazer novos paradigmas, trazer novos caminhos, não estão, é uma incerta. O que a gente tem é uma incerteza aí por o que vai vir para frente. Porque eu acredito, como a Jacido também, eu acredito que até no médio prazo essa porcaria possa durar, porque tem muita gente lucrando. Mas isso vai ter um limite em algum momento. E qual vai ser o seu limite? O que vai vir depois? Como que isso vai estourar? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Se a cidadania colocada pela instituição, pelo parlamento, é isso aí? É você se entregar à ideologia neoliberal e pensar o seu fracasso enquanto um fracasso individual, não enxergar o todo, essa parada vai estourar em algum momento. E aí, onde vai dar isso tudo aí, talvez seja uma explosão muito grande aí, que não seja benéfica também para ninguém, porque nem toda explosão é benéfica, não.
Se quem devia estar criticando, trazendo outro projeto, não está, a água vai escorrer por algum lugar. A água sempre encontra caminho. Verdade. Caminho. Você falando, Diego, me lembrou quando eu tenho que trabalhar, que é um homem, né? Que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar com os alunos. Eu sempre uso uma definição de Aristóteles, né? O homem é um animal racional. Aí eu sempre falo, não esqueça a questão do animal. Falando, a partir do que você está falando, animal não se acoa. Quando você acoa um animal, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, o que está proposto é uma coação, né? O sistema, porque o nosso aluno, o aluno da escola pública, ele está aí na sociedade, está vivendo, né? Está sendo contaminado também por essa política neoliberal, né? De que eu sou, eu posso, né? E à medida que eu não sou e que eu não posso, isso vai adensando a frustração pessoal. Agora, você imagina isso, milhões de pessoas frustradas e sendo alimentadas na sua frustração, aonde vai? Sim. Eu concordo com você, a gente está... Se as coisas não mudarem, eu espero que mude, porque nós somos pessoas, e pessoas sempre mudam, né? As coisas sempre acontecem. Acredito muito na mudança, mas olhando os dados, olhando a nossa realidade, é assustadora a situação, como ela está se desenhando, porque a gente não sabe onde vai dar, como vai acontecer, em que momento, né, chegaremos ao ápice, a gente não tem a menor ideia. Como nós não sabemos nossos limites, né, quando de repente acontece. Então está se pagando para ver algo que a gente não sabe o que é, não. Infelizmente, estamos chegando ao fim dessa maravilhosa conversa. Agradeço novamente a participação dos convidados Diego Felipe e Jacira Souza, e foi um enorme prazer. Muito obrigado.